Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa live. Um tema muito bom, né? Bem, como diminuir o tempo de tela dos nossos filhos? Quantas pessoas hoje se encontram com essa problemática, né? Hoje eu postei, fiz ontem um post do neurocientista Michael, uma matéria que saiu na BBC News, que ele fala sobre o que está acontecendo, né? Umas orgias digitais, muitas informações dentro de nossas casas, onde crianças, adolescentes, né? Até mesmo nós adultos, estamos consumindo, estamos observando, talvez pouco analisando, né, o que de fato é bom, o que é viável. E eu resolvi fazer essa live mediante algumas perguntas que chegaram no meu direct de como diminuir o tempo de tela, seja de criança, seja de adolescente. Então, vamos lá. Eu vou falar de 4 coisas agora. Por que temos que fazer isso? As causas disso, os motivos e como tirar. Por quê? Toda mudança, ainda mais uma mudança dessa que é extremamente delicada e primordial para esses alunos, essas alunas, né? Eu preciso ter muita autoafirmação, eu preciso ter um autoconhecimento, eu preciso estar firme naquele propósito, naquilo que realmente eu estou querendo fazer. Olá, Mariângela, tudo bem? E se eu não estiver firme naquilo que eu estou querendo executar desse planejamento, dificilmente eu vou conseguir levar até o final. Dificilmente eu vou conseguir convencer, fazer com que meu filho entenda que aquilo não é primordial. Então vamos lá. Por que temos que diminuir o tempo de tela dos nossos filhos? Eu vou citar 4 problemas, tá? 4 quesitos que você pode procurar um profissional. Você pode procurar um oftalmologista, que ele vai te falar. Você pode procurar um pediatra, que ele vai te falar. Você pode procurar um ebiabra, que é o pediatra de adolescente. E você pode perguntar para uma psicopedagoga. Você também pode perguntar para a professora da escola, como também o professor de educação física. Bem, eu citei 6 profissionais e cada um deles vai citar um problema, um motivo. Vamos lá. Oftalmologista. A criança que passa mais de 20 minutos com o olho direcionado fixo na tela e aquela luz azul está prejudicando os olhos dele. E é um problema que o resultado só gera a longo prazo, daqui a 10 anos. Miopia e astigmatismo. Então, vocês podem ver, estamos em 2020. Em 2030, vamos ter uma geração muito maior que usam óculos desde cedo. Pediatra vai falar sobre as implicações no desenvolvimento das funções cognitivas e nas funções executivas da criança, dificuldade de planejar, de ter raciocínio lógico, de criar novas estratégias de novos assuntos ou daquilo, coisa simples que ele está criando, dificuldade de esperar, a gente fala do corpo, o comportamento inibitório, né? De não tá na hora do almoço, mas o almoço atrasou um pouco, espera e a criança vai espernear, ou o adolescente vai logo pro armário, vai beliscar alguma coisa. A criança tem que aprender a segurar um pouco mais alguns minutos, né? Eu fico imaginando como é que vão ser as filas dos restaurantes, fila de banco, fila de alguma coisa que a gente esteja indo nos lugares. E será que vamos ter paciência para esperar a nossa vez? Será que as crianças não vão continuar e aumentar o número de chiliques nas filas, nas birras? Né? Será que a criança é mal criada ou foi mal direcionada na educação dela? Né? Aí às vezes a gente pode olhar para a criança e olhar, nossa, que criança assim assado. Mas a gente tem que ver, olhar com muito carinho todo o contexto do crescimento do seio familiar e de toda a criação dessa família. Vamos lá.
O médico Ebiabra, ele vai falar, adolescentes eles estão demais nas redes sociais, muito. Perfeccionismo. Sistema de recompensa é muito rápido nos jogos eletrônicos. Isso faz com que a criança não tenha depois motivação de estudar um capítulo de um livro para fazer um resumo que o professor venha a pedir. Dificuldade na leitura, dificuldade de criar uma redação, dificuldade de autonomia, seja do pensar, seja das tarefas diárias de casa, de tanto que fica no celular. Problemas nos dedos também. Agora vamos lá, professor. Além da dificuldade de redação, dificuldade de concentração. Porque a tela está em movimento o tempo inteiro, que está ali nos jogos, movimentando, fazendo ruído, fazendo os barulhos, as musiquinhas. E qual é o nível? Né? Quando é que a gente passa de nível na escola? Né? A cada bimestre, depois das aulas, os testes, as provas, aí depois você vai ver a nota. Olha quanto tempo, a gente tem um tempo de 3 meses passando por tudo isso. E no jogo é só eu me esforçar, eu vou passar de nível. Muito mais fácil, muito mais prático. Então, por que eu vou estudar se eu posso fazer online, que eu agilizo mais cedo? Ou então, que aula chata. Eu vou criando uma desmotivação imensa no meu filho, na minha filha, que vai fazer com que ele não veja que tipo de profissão ele almeja. Como é que ele entende o contexto dele familiar internamente. Vamos lá. Professor de educação física, né? Teve uma live com o Dr. Daniel Becker, que é pediatra e sanitarista. Ele falou que as crianças da escola da rede privada estão engordando, enquanto, infelizmente, as crianças da rede pública estão ficando desnutridas. Muitas já se encontram. E aí? As crianças do colégio privado estão engordando por falta de movimentação, né? Então a gente tem que procurar dar algumas atividades até para voltar o equilíbrio. Vocês podem perceber, quem sai com a criança uma vez na semana, ou adolescente, tem dificuldade de andar na rua, andar nas calçadas onduladas, dificuldade de subir e descer a escada, se essa pessoa não mora em uma casa de 2 andares. Né? Então, a gente tem que ter tudo isso dentro de casa. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, principalmente para quem trabalha em casa, né? Maria Ângela deve trabalhar em casa e fora, aquela correria, mas a gente tem que propor, colocar atividades, nem que seja de 10 minutos em casa com nossos filhos, correr pela sala e fazer uma coreografia de uma dança com movimento mais rápido, e a criança está ali trabalhando toda a sua... olhando os seus neurônios de espelho, olhando o movimento, tentando repassar esse movimento e fazendo no ritmo, na velocidade, a posição correta. É um desafio, né, Mariângela? E isso é um desafio também para a criança. E aí começam as contusões, daqui a pouco vão começando. Nós mesmos, se bobearmos, se a gente não se cuidar, daqui a pouco vamos ter que fazer fisioterapia. Então a gente tem que participar desse movimento com a criança também, movimento corporal, para ela não ficar assim. A pessoa que fica muito parada, muito quieta, o que pode, se ela não era e passou a ficar, a tendência é ela ficar uma conchinha para dentro. E aí, como é que ela vai conseguir externar o que ela está sentindo, o que ela tem dificuldade de entender, o que ela acha daquilo, ou de um outro assunto determinado, até um assunto pessoal que ela viu ou passou nas redes sociais, né? Vamos lá, eu falei por quê e falei as causas disso, de adolescente, agora nas causas infantis, causas nas crianças de excesso de tela. A irritabilidade é enorme, tá? Agora, falta de concentração está gritante. Os pais estão tendo muita dificuldade na hora de fazer as atividades escolares de apostila, de folhinha ou do questionário, né, de questões de múltiplas escolhas que a escola envia. Porque o foco está diminuindo. O foco dela é no desenho, naquela atividade ali do jogo. Passou disso, ela não quer. Por quê?
Aquilo ali se tornou uma diversão, principalmente quando o filho é filho único ou filha única, né? Que é o meu caso. A minha filha tem 5 anos, então tudo isso que eu estou passando para vocês é minha experiência de consultório, de atendimento online e também em casa como mãe. É complicado, é difícil, mas dá para ir superando. Além da irritabilidade, as crianças estão apresentando problemas na pele, alergias que não tinham, roer muita unha, de sair sangue, ou roer a roupa, né, de rasgar um pouquinho, ficar furando a roupa, porque isso é o que? Excesso de tensão, tensão, tensão. Então, criar filho não é uma tarefa fácil, é missão. Então a gente tem que se debruçar. Porque bem ou mal, depois a gente vai numa rede social, entra no site, né? Liga para fulano, liga para um amigo, para alguém da família e conversa, bate um papo. E a criança? Com quem ela vai conversar? Qual é o amiguinho que se dispõe, a família do amiguinho que se dispõe a deixar o celular lá parado e as duas crianças ficarem lá de bate-papo, conversando, fazendo careta, as brincadeiras que estão acostumadas, né? E por conta disso, a gente acha que o tempo deixando assistindo os desenhos animados, deixando assistindo e jogando vai fazer ele passar o tempo melhor, mas não. O efeito é pior. E também tem uma outra coisa. Vou lá para os motivos. Quando você era criança, você tinha jogos eletrônicos em casa? Você tinha celular? Você tinha computador? Você tinha tablet? E como você passava o tempo? Você brincava com os vizinhos, brincava sozinha, brincava com seus irmãos, com as suas irmãs. Eu também não tive. Aliás, eu tive no finalzinho um Atari. Eu já tinha uns 10 anos e mesmo assim, 3 irmãos. E era uma delícia brincar na rua. Eu brinquei muito pouco na rua. Mas meus pais fizeram uma coisa muito legal, compraram uma casa grande, 3 filhos, então a gente brincava bastante. Mas, e com filho único, como é que fica isso? Né? Com tanta tecnologia a nosso favor, para o nosso benefício, e se a gente não sabe lidar. Então, eu preciso ter compaixão de mim e compaixão do meu filho. De fazer o que é mais certo, o que é mais saudável para ele e colocar horário para usar. A gente não pode deixar a tecnologia de lado, jamais, porque o mundo vai ser assim. E já é assim, né? Tantos benefícios que a tecnologia traz, mas a gente tem que dosar tudo, porque tudo tem uma questão de ser. Tudo tem um motivo por trás. E se eu não souber usar com inteligência e autonomia essas tecnologias, ela pode vir destruir a minha família. Sabe? Hoje a gente está vivendo uma pandemia onde nós estamos confinados, ou estamos impedidos de fazer várias coisas, ou restritos também. E aí tem que ter muito discernimento, tem que ter muito entendimento, controle inibitório muito bem trabalhado para aceitar sair de máscara, ir nos lugares, frequentar ambientes ou visitar familiares no decorrer do tempo, certinho se você está bem de saúde, respeitando o outro. E quando eu não consigo passar por isso, desde pequeno, como é que vai ser lá na frente depois? Eu lembrei, antes de entrar nessa live, eu lembrei um caso de uma colega que ela estava desesperada, morando no bairro Nobre do Rio de Janeiro, muita movimentação de pessoas andando sem máscaras. E aí ela ficou complicado dela ficar saindo todos os dias para ajudar o pai dela, que apresentava 2 comorbidades. E o que aconteceu? Ela foi lá como uma boa filha, recolheu o pai e levou para casa dela. Mas o marido continuou a sua vida normal. E aí ela ficou naquela jornada com medo de terminar o casamento e com medo do pai morrer.
porque o marido não tinha discernimento e alguns cuidados que deveria ter para respeitar um idoso com 2 comorbidades em casa. Tá entendendo? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Se eu não faço isso com meu filho hoje, com a minha filha, se eu não ajudo ela a viver nesse período horrível que nós estamos nos encontrando, amanhã ou depois, quando ela passar um aperto, ela pode vir a desistir do casamento dela, aí volta para casa, volta para você. Ou então, quem sofre são os filhos, são seus netos lá na frente. Ou então seu filho, sua filha já adulto está morando com você, mas não respeita as regras e aí pode trazer a doença para dentro de casa, coisa que você levou anos e anos para construir, para ter, pode se acabar em poucos dias, em poucos momentos. Por conta disso. Então, a gente trabalhar o nosso controle inibitório, trabalhar a nossa organização mental, trabalhar os nossos filhos da maneira mais coerente, saudável, se faz necessário. E com isso tudo, eu preciso buscar ajuda, preciso buscar informações de profissionais capacitados para isso. Então, não demore, tá? Tá na dúvida, tá vendo um comportamento inadequado? Vá ao pediatra, ou então leve seu filho no EBIABRA. Se é problema com os estudos, dificuldade, solicita um atendimento psicopedagógico, né? Conversa com a escola, pede ajuda profissional, não deixa chegar ao extremo. Vamos lá. Agora eu vou para a parte prática, que é como a gente faz para retirar e diminuir o tempo de tela. Retirar, acho que é uma palavra muito pesada. Vamos lá. Em primeiro lugar, você vai se preparar. Você tem que estar convicta de que você quer isso realmente, porque pode ser conflituoso. Dói demais a gente tirar coisas boas que nossos filhos gostam. Mas você tem que lembrar, frisar, que é bom, mas causa problema. Olá, Ida! Que saudade! Seja bem-vinda! Já eu vou, mais uns 10 minutinhos essa live, eu vou fazer um sorteio para quem ficar no final com um atendimento psicopedagógico para tirar dúvidas. Quem desejar, tá bom? Seja para os pais ou seja para os filhos. Vamos lá. Primeiro eu tenho que preparar, eu tenho que estar psicologicamente convicto daquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo certo, eu estou fazendo o que é ideal, porque eu já busquei informações. E aí eu vou explicar para o meu filho, para a minha filha, que agora vamos ter um planejamento assim, assado. Vamos diminuir o nosso tempo de tela, porque está causando problemas nos olhos, de irritabilidade, de comportamento, que lá na frente vai criar outros prejuízos, que isso não é bom, que ele já está apresentando um comportamento que não era adequado antes. E aí pode vir uma chuva de questionamentos da criança, do adolescente, porque quer isso, porque quer aquilo, que está errado, e você tem que estar firme na sua decisão. Por quê? Se você não consegue controlar agora, como é que vai ser daqui a 5, 10 anos? Quando tiver adolescente, já um jovem, né? Então, a hora é agora. Depois você vai preparar o ambiente. Lembrando que o primeiro horário da manhã, 0 tela, 0 televisão, 0 tablet, 0 celular. Desliga. Para você ajudar, procure fazer o mesmo. Se você precisa trabalhar em casa com um computador, com celular ou com notebook, tudo bem, explica que é o seu momento. Mas caso você pode postergar isso, primeiro horário não, para não chegar. E aí vai diminuindo aos poucos. 2, procura preparar o ambiente. Quando eu tiro uma ocupação maravilhosa da criança, eu tenho que proporcionar outras coisas. Eu posso fazer rodízio dos brinquedos que já tem. Deixo alguns. Por exemplo, se a criança tem 7 anos, eu vou deixar uns 12 brinquedos, né? Ou um pouquinho mais. Ou diminuir, boto o número da idade dela. Se a criança tem 4, 5 anos, eu deixo no máximo 7 a 10 brinquedos
10 eu acho que é até muito, pode botar aí no máximo 8. E aí fala, não, daqui a uma semana troca. E aí você vê naquela semana quais foram os brinquedos que ela mais brincou. Você deixa 2, recolhe os restantes e leva outro. Isso, além de melhorar a capacidade cognitiva da criança, porque ela vai ter que criar novas brincadeiras com aqueles brinquedos, você economiza dinheiro, porque você não vai precisar comprar tanto brinquedo assim, né? Ficar comprando, não, vai para doação, compra outro. Deixa a criança esgotar todas as suas ideias, que praticamente, quanto mais ela trabalhar inovação e imaginação, para ela é melhor, tá? Terceiro, cria janelas de tempo ósseo. Não tem nada para fazer. Como assim? Criança não tem nada para fazer, adolescente? Deixa. É nessa hora que vem a criatividade, vem uma ideia, vem uma inovação, sabe? Deixa, se quiser ficar deitada no sofá, no chão, olhando para o céu, para o teto, deixa. A gente tem que ter esse espaço, a gente sente falta. Lembra da sua infância, procura isso. Quando sentir uma dorzinha no coração, e será que eu estou fazendo certo? Lembra da sua infância. Não se culpe se o seu filho não tem irmão ou irmã, que você não tem outros filhos. Tudo tem um preço, né? Ele é filho único, em compensação ele tem mais atenção. Mas você está fazendo o melhor para ele. Rotina. Essa rotina vai ser planejada com vocês dois juntos, ou você com os seus outros filhos juntos. O que ele acha melhor fazer de manhã ou à tarde? Às vezes não é aula online, né? Só envia matéria, não tem aula ao vivo. Então, vamos fazer essa atividade. Qual horário melhor para você? E lógico, você se adapte também aos seus horários de trabalho e tarefas domésticas que você tem. E caso a criança seja muito agarrada a você, vai uma dica de ouro. O primeiro horário que a criança acorda, fica com ela de 1 a 2 horas. Totalmente entregue a ela, sem celular, sem nada. Fica ali, totalmente integre. Isso vai diminuir uma ansiedade da sua ausência. E se ela fica muito mesmo grudada o dia inteiro, você vai trabalhando um jeito dela começar a brincar sozinha, né? E vai criando espaço dentro de casa, meios de botar, puxar uma mesinha, enquanto a criança está ali na sala brincando, você está no outro canto da sala, tá trabalhando também. Então, vocês estão juntos, porém cada um com a sua individualidade, cada um com a sua atividade. Ninguém atrapalhando o outro e ninguém ali se misturando, né? Isso você vai, vamos lá, entregar e possibilitar novos materiais, brincadeiras e brinquedos. Brincadeiras é muito fácil. Lembra das suas, quando você era criança, era adolescente, do que você jogava? Ensina o seu filho, mas ensina aberto. Lembra, fecha os olhos assim, lembra das sensações, criam novas regras ou façam suas regras, né? Não precisa ser igual como era, né? Não precisa seguir as regras dos jogos de tabuleiros que estão ali. Você vai criando. Às vezes é difícil. A Maria está apaixonada por dama, né? E ela a gente vai fazendo devagarinho. Aí tem um jogo de ludo, já esgotamos todo o jeito, aí a gente vai inventando novas maneiras. E é nesse jogo de brincadeiras de raciocínio lógicos, fazendo inovações de regras, a gente se permite a ser nós mesmos, de sermos criativos. E aí a sua palavra como mãe vai fazer valer naquela hora. Você não é igual aos outros. Você é você. Porque isso já vem sendo construindo ludicamente desde a sua infância, desde a infância da criança. Para naquela hora decisiva, ali na adolescência, na juventude, saindo, eu vou sair, eu vou chegar a tal horário, eu vou chegar a hora que quiser, que não sei o que, você não é igual a todo mundo. Aqui em casa tem que chegar a tal horário. E a gente engolia isso. E aí, se não chegasse em casa naquele horário, mesmo com a chave no bolso da casa, aí... A mãe podia estar até dormindo no quarto, mas ela estava ali, com o olho aberto e o de olho no relógio, para ver se chegou realmente no horário. Então, é agora, nessas relações, que a gente está tendo a oportunidade. Quem pode? A gente sabe que não está fácil para todo mundo.
É, a gente sabe que não tá fácil para todo mundo. Tem muita gente passando dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, né? Hoje duas juntas, eu já passei pelas duas juntas também, sei muito bem como isso é triste, mas é nesses momentos que a gente cresce, né? E quando eu não tenho dificuldade financeira, eu tenho uma leve dificuldade emocional, é mais privativa de eu não poder passear, ir para os lugares que eu mais gosto, fica muito mais fácil de eu construir esses momentos. Porque creio que o ano que vem as coisas já comecem a melhorar já no meado do ano. E eu preciso me preocupar muito como o meu filho vai reagir na escola. Será que ele vai conseguir usar máscara ou não? Né? Será que ele vai se adaptar a esse novo ou não? Então, como é que eu posso fazer no dia a dia novas adaptações, de novas brincadeiras, de novas atividades, colocar para fazer algumas atividades domésticas em casa, coloca para lavar meia, a criança adora lavar meia, as cuecas, as calcinhas, coloca para lavar uma blusa que sujou de uma maneira respeitosa, pede para ajudar. Quando vê, eles gostam muito de trabalhar com algo, criança pequena. Adolescente ou pré-adolescente já coloca lá o quadro de rotina montado e sempre coloca, deixa uma coluna para autoavaliação, se ele fez ou não, qual é a nota que ele se dá, para ele começar a visualizar, ver se realmente ele está sendo verdadeiro com ele mesmo, fazendo as atividades. E aí você vai vendo o que está precisando melhorar ou não, vai dando os feedback, conversando com palavras positivas, palavras respeitosas com a criança, com o adolescente. É isso que vai fazer com que ele te ouça de uma maneira respeitosa e de uma maneira carinhosa. Aceitar aquilo que você fala. Porque a adolescência é uma fase muito delicada. Nesse período de hoje é mais delicado ainda. Então, agora eu vou passar uma informação que é muito triste, mas se faz necessário. Todo pai, toda mãe tem que botar um programa de controle dos pais, tá? Porque é uma maneira de você calcular o tempo que está sendo usado. É uma maneira de você saber quais são os sites, quais são as páginas que estão sendo visualizadas. Se é criança, acessar, colocar o programa do YouTube Kids, tá bom? Se tem Netflix, colocar Netflix Kids, tá bom? Aqui em casa é separado, tem o YouTube Kids e tem o YouTube de adulto livre. A Netflix também tem um ponto aqui que é o Kids, que só vai aparecer coisas da infantil, e tem o nosso de adulto, né? Que passa, já tem as capas de filmes, umas violentas, outras sensuais, outras não. A criança não tem que ver isso, sabe? Então a gente tem que respeitar o espaço onde ela vive, né? E cercar elas de cuidados respeitosos, né? Eu não vou mimar, mas se faz necessário. Eu teve um atendimento que eu soube, o adolescente, a TV da sala não pegava YouTube, mas do quarto dele pegava, não tinha controle nenhum, né? Você imagina. O que está entrando dentro da minha casa e eu estou permitindo que isso aconteça? Mesmo que é criancinha, só entra no login aqui, o tablet da minha filha tem a área nossa de adulto e tem a área dela. Então ela só pode usar a área dela. Aqui tem horário de tempo de uso e horário que desliga dos jogos. Ela sabe disso, né? Então como é que eu fiz para diminuir aqui? Eu primeiro diminuí o tablet, depois eu diminuí a televisão. E fui colocando ela em mais atividades na casa e sempre dando feedback, né? Quando ela apresentava alguma irritabilidade, falei, tá vendo, filha? Por isso que eu tô diminuindo a tela com você. Você não era assim, passou a ficar. E eu explico, tá vendo esse sistema de recompensa? Ela olha pra mim 5 anos. Falei, sim, você faz o jogo, já ganha estrelinha, já ganha moeda. E será que a vida é assim? Você ganha dinheiro fácil, com facilidade? Né? Não é que dinheiro tem que vir com muito trabalho,
Mas tudo que você faz, você ganha recompensa assim tão rápido? Não. E aí eu vou explicando, a criança vai entendendo, até porque eu vou dando exemplo em casa. Eu não fico muito mais no celular. Então eu já procurei ficar mais no celular quando eu estou no escritório, porque ela já reclamou comigo que eu fico muito no celular. Então, quando você dá abertura para falar, como também para ouvir, as coisas vão se encaixando. E essa melhora, dificilmente você vai ver a partir de um mês. Vai demorar mais um pouco. Até porque, de acordo com o neurocientista PhD, o Pedro Calabres, o nosso cérebro ele só vai efetivamente aceitar um novo comportamento a partir de 63 a 67 dias. Isso são as novas pesquisas que fizeram fora do Brasil recentemente. Então, não são 21 dias, é a partir de 63, 67 dias. Isso dá 2 meses e 1 semana de muita paciência, mas tenha viva dentro do seu coração que você está fazendo o melhor para o seu filho, para sua filha, para a sua família. Que você quer a sua família unida hoje e lá na frente também no futuro, de uma maneira harmoniosa e respeitosa. Então, cuidado com o que entra na sua casa. Cuidado com o que passa nas mãos dos seus filhos. É de sua responsabilidade, mãe, é de sua responsabilidade, pai, cuidar e proteger os seus filhos e proteger a sua casa. Sabe por quê? O YouTube, deixa eu ver meu tempo, gente. Já vou encerrar. O YouTube, ele tem o YouTube? Deixa eu falar rapidinho do YouTube. Eu gostava muito que minha filha visse aqueles YouTubes mirins. Ela escolheu 2. Porque era uma maneira dela ver criança dentro de casa. Mas eu acabei extrapolando. Ah, tá bom. Eu acabei extrapolando um pouco do tempo, porque ela estava muito carente. E aí, eu parei para analisar o que eu estava fazendo. Ela vê meninas com uma casa cheia de brinquedos. E ela não tem aqueles brinquedos. Propagandas de brinquedos novos que ela não tem e eu não compro. Eu estou alimentando o desastre futuro dessas YouTubers mirim, acostumadas a receber tantos prêmios, acostumada com fama. É tão pequena, será que na vida adulta ela vai conseguir discernir isso lá na frente? Né? Tem a outra, eu não anotei aqui, tem a outra que além, eu não sou capaz de ter. É muito legal os pais dessa criança, a mãe dessa criança, o pai dessa criança, meu pai, minha mãe não é tão legal assim. Eles não ficam brincando o tempo todo comigo. Você já reparou? Os vídeos vão se repetindo. E aí na cabeça da criança, ela acha que o pai dela, a mãe dela, tá lá o tempo todo com ela, brincando, se divertindo. E aí ela se sente inferiorizada. E detalhe, tudo que a criança vê de uma maneira hipnótica, olhando na tela, sem pensar, sem raciocinar com aquilo que está acontecendo, essas informações estão entrando no inconsciente dela e sendo armazenado quando ela dorme. Eu fiz essa pergunta com uma hipnoterapeuta. Eu falei, acontece isso com desenho, isso, aquilo, outro, nesse comportamento. Ela, sim, Juliana, fica tudo armazenado. Então, é muito legal, mas eu acredito que os pais dessas meninas, desses meninos, não sabem o tamanho do problema que está surgindo na vida futura deles. Então, aqui a gente dosou também. Então, quando a gente vê novela, você vê, as pessoas vão criando um hábito, vão criando o gosto de ter a casa daquele jeito, de ter aquela roupa, de ter aquela bolsa, de ter aquele tipo de casamento, ou não, aquela coisa toda, você cria desejo. Gente, vocês acham que isso não vai acontecer com a criança?
Aí é justo ela passar pelas vitrines das lojas, olhar aqueles brinquedos que ela vê a outra criança brincando, ganhando lá de uma maneira lúdica, o pai colocando uma caixa assim, fazendo brincadeira. Voltou. E vocês acham isso justo, a gente fazer isso com nossos filhos? Eu acho que não. E a gente começa a criar um comportamento que a criança acaba se inferiorizando. Que bom, Ida, parabéns. E diminuindo elas inconscientemente. Aí depois ela pode ser uma profissional que vai precisar de uma coach, sabe? Ela vai precisar de alguém que levante ela para cima para dizer que ela é capaz de conseguir aquilo ou conquistar algo que ela queira muito. Coisas que você tem o maior cuidado de falar com as suas palavras carinhosas, amorosas, e às vezes você está destruindo o outro lado pela televisão, sem saber. Não é deixar criança, não ver televisão, mas é filtrar o tempo e filtrar aquilo que está sendo passado, sabe? E aí com o tempo eu fui conversando com a minha filha, conversando, e ela foi começando a entender e outra começando a aceitar. Também foi difícil com o marido, foi muito difícil, não foi fácil. Até quando saiu essa matéria da BBC News, né, das orgias digitais, que o QI das crianças pela primeira vez está sendo mais baixo que dos pais. E detalhe, pesquisa feita nos melhores países, nos países mais desenvolvidos, não foi feita na América Latina, não. Até na Finlândia foi feita. E por quê? Né? Está acontecendo isso. O que está acontecendo com as nossas crianças? Que liberdade nós estamos dando ou onde estamos nos perdendo? Né? Então, por hoje é isso. Quinta-feira vai ter outra live às 17 horas. Se não tiver live, eu vou deixar o vídeo gravado, porque se o tempo estiver bom, a gente vai dar um passeio aqui. E porque o final de semana não dá para passear aqui em Vila Velha, as praias ficam lotadas, né? Então tá um pouco complicado, a gente tem que respeitar. E Maria não voltou para as aulas, ela se negou a usar máscara, se negou a... Desculpa. Ela fala que olha só, olha o que é você ouvir a criança e respeitar. Eu não vou usar máscara porque eu não vou poder falar na sala de aula. Sabe o que é isso? Você não vai ter voz de ter autonomia de falar o que você acha daquilo que a professora está te explicando. Você não vai ter autonomia de conversar com quem está do seu lado, com quem está à sua frente. O que a gente está fazendo com as nossas crianças, hein? Vamos refletir. E aqui dentro do seu coração vai estar a resposta. Mas se precisar de ajuda, estou aqui. Me manda um direct, tá bom? E vamos lá. Quem está aí ao vivo é Mariângela? Aguardando. Ida Ferreira ou Mariângela? Ah, é você! Vou te chamar pelo direct, tá bom? Se você aceitar, uma sessão gratuita, tá bom? Seja para você como uma consulta, uma consultoria para as mães e pais que eu faço, ou uma orientação para o seu filho lindo, tá bom? Um beijo, até breve, espero que você goste. Se você gostou, compartilhe essa live, que tem muito conteúdo, muita informação para ajudar, salvar vidas de crianças e adolescentes, tá bom? Tchau, tchau, até quinta-feira. Tchau, obrigada pela presença de vocês, gratidão também, Mariângela e Ida, tchau, tchau.